Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Viva Mulher, uma produção que trará histórias inspiradoras, trajetórias reais e conquistas autênticas. E hoje nós temos como convidada ela que rompeu limites, quebrou paradigmas e foi além do esperado. Emanuele Marafon. Acertei, Manu? Isso mesmo. Ela é engenheira espacial, aeroespacial, criadora da página Quebrando a Inércia e fundadora da marca Inércia Club, certo? Isso mesmo. E o que mais me chamou a atenção, Manu, foi a sua página, sua BFF da engenharia. Vamos conhecê-la? Manu, onde tudo começou? Quem é a Manu e quem é a Emanuele Marafon, engenheira? Perfeito. Bom, gente, muito prazer em conhecê-los. Eu sou a Emanuele Marafon, mas pode me chamar de Manu. Como vocês falaram, eu sou engenheira aeroespacial. Me formei na Universidade de Brasília em 2023, mas desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de astronomia, de espaço e de ciências. Sempre fui apaixonada, desde pequena minha mãe explicava para mim, para dormir, como que os dinossauros foram extintos e eu achava incrível o fato de ter sido uma pedra, né, que veio do céu e acabou com todo mundo. Uma história meio trágica, mas eu adorava, sempre gostei de astronomia e coisas que voam. E quando eu tinha 13 anos, eu estudei no colégio militar e nessa época o professor estava falando sobre as provas para virar piloto militar, né, da Força Aérea Brasileira. Aí eu falei, professor, eu gostaria de fazer essa prova, achei muito legal essa profissão. Aí ele falou, olha, Manu, pra você, eu acho que não seria muito seu perfil porque você usa óculos. Eu tinha um grau muito alto e para você virar piloto militar você tem que ter a visão praticamente perfeita. Então, era quase que não seria a melhor escolha para mim. Mas ele sugeriu, olha, eu acho que pelo seu perfil, você dava conta de passar no ITA, hein? Aí eu fui olhar no site do ITA, vi que tinha engenharia aeroespacial. Eu falei, bom, é isso daí. E foi difícil a prova? Foi difícil passar? Então, eu não fiz ITA, né? Durante o colégio, eu me preparei para o ITA, mas no meio do terceiro ano, eu passei no vestibular do meio do ano da UNB. E meus pais falaram, olha, Manu, antes de você dar esse passo de ficar 2, 3 anos estudando pro ITA, faz um semestre da UNB. E daí eu comecei na UNB do Gama, né, na FGA, engenharias, e me apaixonei, assim, pela engenharia, não quis mais sair e permaneci lá até finalizar o curso. E o que mais você sentiu de dificuldade nessa trajetória, nesse início dessa sua trajetória? O que foi mais difícil para você poder entrar nessa área? Você teve momentos que quis desistir, ou você ligou o botãozinho e foi? Então, a faculdade de engenharia não é uma faculdade fácil. É uma faculdade muito difícil e muito desafiadora. Eu acho que, assim, eu lembro que o meu professor falou no primeiro semestre, assim, logo na introdução do curso, falou assim, olha, a engenharia é difícil. Cada semestre piora, cada semestre fica mais difícil. Quando você começar a achar que tá ficando fácil, é porque você tá terminando o curso. Então, assim, eu diria que uma das partes mais desafiadoras para mim foi realmente a graduação. Não é fácil, a gente acaba pegando muitas matérias muito difíceis. E eu foquei em finalizar o curso com excelência. Então, terminei o curso com uma das notas máximas, assim, do curso. Então, eu acho que o mais desafio, assim, foi fazer o curso e fazer um curso bem feito, sabe? Eu imagino que essa área é uma área majoritariamente masculina, certo? Uhum. Eu já imagino. Como é que é a realidade? Tanto na universidade, né? E no campo mesmo, no trabalho. É uma área majoritariamente masculina. E o que você sentiu? Você teve que provar por ser mulher? Você teve que provar nesse meio masculino algo nesse sentido? Uhum. Então, a engenharia já é um ambiente muito masculino. Quando eu entrei, tinham pouquíssimas meninas. E para o final do curso foram
ainda menos meninas, né, nas turmas para finalizar, etc. E na indústria, a situação ainda é mais desafiadora, principalmente na aviação. Na aviação, temos muito poucas meninas. E ainda mais dentro da indústria aeronáutica, é mais restrito ainda. Então, hoje as empresas, né, já têm mais mulheres, mas ainda assim elas são uma parcela pequena. Dentro da faculdade de engenharia, as meninas acabam tendo que, como que eu posso dizer, se adaptar ali a um meio mais masculino. E muitas vezes não é fácil, às vezes tem comentários chatos, tem situações chatas. Mas, graças a Deus, eu não tive nenhuma situação que, de fato, foi, como pode dizer, desagradável ao extremo, assim. Consegui lidar com as situações de maneira boa, assim. Mas é um ambiente muito desafiador, tá? Sim. Eu, particularmente, acho que você é uma guerreira, sobrevivente, né? Por ser um ambiente desafiador pelas matérias, por ser difícil, né? E por ser um ambiente que, às vezes, nos mostra que não é um ambiente muito feminino, né? Mas você conseguiu, você venceu. Parabéns, né? Por essa conquista. E por ser uma conquista, quais conquistas nesse meio, tanto na universidade como na sua área, você mais se orgulha até aqui? Bom, de conquista, assim, que eu tenho muito orgulho foi a minha formação, né, como engenheira. Eu, desde pequena, assim, foi um sonho construído há mais de 10 anos, eu me formei com 23 anos, decidi fazer o curso com 13. Então, assim, foi um sonho que foi construído durante 10 anos e, para mim, eu queria muito ter o título de engenheira e engenheira aeroespacial. Então, para mim, uma das maiores conquistas da minha vida foi a minha graduação, foi me formar, foi ter feito um TCC bom, me formar bem, né? Me formar já inserida no mercado de trabalho. Isso, para mim, foi muito marcante. Então, acho que, para mim, é a minha maior conquista. Ai, perfeito. Então agora a gente vai falar de algo que eu acho que é o seu xodózinho. E eu quero saber como foi o nascimento desse movimento Quebrando a Inércia. Por que você escolheu esse nome? O que ele representa para você, para as pessoas, para as mulheres especificamente? Eu quero saber tudo, como começou, o que te fez iniciar esse movimento, que eu acho que agora é um grande sucesso. E eu já estou apaixonada pela página, tanto a sua página como a do Quebrando Inércia. Eu quero que você coloque o @, eu quero que você me conte tudo sobre isso. Ah, perfeito. Então, gente, o Quebrando Inércia é uma página no Instagram, no TikTok e no YouTube para falar sobre essa minha paixão, que é engenharia, ciência, etc, né? E contar um pouco de como que é a rotina na realidade de uma engenheira mesmo. Então, esse projeto, né, iniciou na minha vida em 2019, quando eu estava passando por um momento muito difícil, que foi a separação dos meus pais. Meu pai saiu de casa, deixou eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe é artista plástica, tendo que sustentar eu e meu irmão em Brasília. E como eu ainda estava no meio da faculdade, foi uma situação muito difícil, porque eu não tinha renda, meu irmão era pequenininho, e ela é artista plástica, e era muito difícil para ela, né, sustentar a gente no Distrito Federal. Então, nesse momento, assim, que estava muito difícil na minha vida, eu não sabia o que eu ia fazer, eu olhei os resumos que eu tinha guardados, que eu sempre fui uma pessoa muito estudar e fazer resumo no papel. Olhei assim e falei, bom, eu vou dar uma utilidade para esse papel que está guardado, porque ele parado aí não ajuda ninguém. E eu sei que pode ajudar alguém. Então, eu criei um site em um dia, um site, assim, muito simples na internet. Coloquei todos os meus resumos lá, eram mais de 40 resumos, e bolei esse nome, Quebrando Inércia, porque eu era pro pessoal sair dessa inércia de não estudar e começar a fazer alguma coisa. Perfeito. Né? Sair dessa sonolência, né? E começar a estudar. Então, criei o site e, assim, na faculdade explodiu. Em menos de um mês já tinha 400 inscritos. Eu via o pessoal estudando os meus resumos na biblioteca. E isso foi em 2019, final de 2019, depois veio a pandemia. Aí, na pandemia, ela veio como um marco, né, na vida de muitas pessoas. A pandemia também foi um marco na minha vida pessoal, profissional. A gente ouve muitas histórias de muitas pessoas que se reinventaram, que se encontraram na pandemia, né? Assim, claro, foi um momento terrível para todo
para o mundo inteiro. Mas, tirando esse momento terrível, acho que a gente conseguiu colher também alguns frutos bons, né? Foi um marco que desafiou pessoas a se reinventarem. Sim, com certeza, sim. Para mim foi muito, muito marcante, porque eu me vi dentro de casa, né, fechada, as aulas suspensas, e eu precisava fazer alguma coisa. E eu comecei a ver muita gente postando nas redes sociais, né, vários tipos de conteúdo, e eu pensei, poxa, por que eu não posso virar uma blogueira de ciência? Sabe? Por que não? Eu acho que você pensou assim, eu quero ganhar dinheiro agora virando blogueira. Não, porque eu vi tantas blogueiras fazendo sucesso e assim, blogueiros também, né, homens, mas assim, muitos conteúdos rasos. Rasos, verdade. E por que não agregar um conteúdo de mais valor nas redes sociais? Aí eu vou começar a investir nisso. Então, comecei a postar mais nas redes sociais. Na época, eu estava muito em alta no Instagram, um movimento que era Studygram, que você criava um Instagram para mostrar seus estudos. Perfeito. Era trend no momento, durou uns 2 anos isso. E daí eu comecei a postar meus resumos, etc. E fui avançando. Com o tempo, surgiram uns Reels no Instagram. Aí eu comecei a falar mais sobre ciência mesmo, fazer vídeos, falar sobre avião, foguete, e bombou, assim. Hoje eu tô com mais de 300 mil seguidores. E vai aumentar muito mais. Graças a Deus. Manu, eu fico muito feliz de recebê-la aqui, porque o que a gente vê hoje na sociedade, né, são assuntos rasos, são temas que não agregam valores profissionais, às vezes. E quando a gente vê páginas de uma mulher, de uma menina mulher, né? De uma menina mulher falando sobre engenharia, falando sobre STEM, matemática, ciência e vários outros assuntos, bombando, né? Os jovens, crianças e adultos consumindo aquilo, eu acho que dá uma esperança, né? Uma esperança de que não, nossa sociedade ainda tem jeito. E isso realmente floresce mesmo no meu coração, fica quentinho ali de saber que você está nesse caminho e que a galera está consumindo e vai consumir muito mais, né? E estou muito feliz. Agora, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que você tem a dizer esses jovens que hoje, vamos lá, né? Consomem muita porcaria na internet. O que eles podem... O que você pode aconselhar esses jovens, né, para poder consumir conteúdos bons ou até se inspirar em você e criar também os seus canais, criar também páginas que inspirem pessoas, né? Qual foi o seu motorzinho ali e que você pode dar esse conselho para esses jovens? Então, esse movimento das crianças e adolescentes verem muito conteúdo digamos que fútil, né, na internet, é até interessante, porque eu li uma pesquisa, né, que já tem nome para isso, que se chama Brain Rot, que é apodrecimento mental, basicamente. E o consumo desses vídeos, assim, que não estimulam tanto a capacidade intelectual, basicamente faz um declínio ali no seu raciocínio. Então, já é comprovado de que isso realmente prejudica e muito o raciocínio das pessoas e, consequentemente, das crianças, né? Então, assim, o que eu posso, assim, dizer é pesquisar muito questão de conteúdos que você se interessa. Então, eu gosto de espaço, vamos se aprofundar mais, vamos ver o que os cientistas estão falando. E hoje tem muitos e muitos criadores de conteúdo que postam de maneira mais simples esses conteúdos na internet. Então, o acesso fica muito mais fácil. Fora que a gente já tem inteligência artificial, o ChatGPT consegue explicar, fazer analogias de maneira mais simples, né? Então, acho importante você aliar as crianças com os pais para você conseguir explorar mais esses conteúdos, ensinar as crianças mesmo a explorarem esses conteúdos mais científicos e terem interesse. Perfeito. Então, você acha que a inteligência artificial também é um braço aí para ajudar essas crianças, jovens e adolescentes a também entenderem mais assuntos que poderiam ser mais difíceis delas entenderem, certo? Nossa, eu acho super, porque assim, claro que inteligência artificial depende do modo com que você usa ela. Mas se você aliar a procurar entender assuntos complexos, exemplo, que tá com dúvida na escola, e pedir para o ChatGPT reescrever de uma maneira mais simples, que traga uma analogia mais simples, fica muito mais fácil no processo de aprendizado. Perfeito. Então, você consegue acelerar mais, sabe? Perfeito. Mas, assim, o que eu posso dizer para as crianças é realmente
os pais cuidarem, terem esse filtro de acesso das crianças às informações, né? Hoje em dia, os feeds dessas redes sociais, elas fornecem conforme o algoritmo que você consome. Então, quanto mais conteúdo ruim você consome, mais você vai receber conteúdo ruim. Verdade. Quanto mais conteúdo bom você recebe. Então, é importante você treinar junto com seu filho o algoritmo para receber conteúdos bons, né? Verdade. Eu recebo muito conteúdo de tecnologia. Eu consumo muito conteúdo de tecnologia, claro, consumo de vários outros vieses, mas tecnologia é a minha pegada. Eu sou formada em tecnologia da informação e recebo bastante. Mas tem gente que só recebe piada na internet, né? Não contra as piadas, mas eu acho que a gente também tem que alimentar, né? A nossa educação, alimentar as nossas áreas profissionais. E é isso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a porcentagem de homens que consomem o seu canal, Quebrando a Inércia, e a porcentagem de mulheres. Me conta mais sobre isso. Então, eu contei pra Mai um spoiler de como tá a situação no Foi meu antes. perfil, né? Antes. Mas, enfim, gente, o que acontece? Ultimamente, como eu sou criadora de conteúdo, eu sempre analiso as métricas do meu perfil, tanto o Instagram como o TikTok e YouTube. E hoje em dia, na minha rede principal, que é o Instagram, eu tenho 75% de homens dos meus seguidores, né? 75% dos meus seguidores são homens e apenas 25%, né, são mulheres. E olhando essa estatística, é uma estatística que há mais de anos me incomoda, assim, principalmente quando meu perfil começou a crescer muito. Começou a aumentar o número de seguidores homens. Não que eles sejam ruins, né? Eu adoro eles, esses E eu seguidores. acho que é bom, Manu, sabia? Porque às vezes a gente fica naquela... será que vai ter algum machismo, assim, de não quererem ouvir uma mulher falar sobre o tema? Mas de todo a questão, eu acho que também é bom ter muitos homens consumindo seu conteúdo para provar que não existe isso. Não existe homem e mulher na engenharia. Existe engenharia e existem pessoas que vão além, conseguem aprender e tem vocês também, pessoas que transmitem o conteúdo. Eu acho que também é válido. Sim, total. É muito válido. Inclusive, eu tenho seguidores que me acompanham há muito tempo, né? Meninos que gostam muito do meu conteúdo, que dão todo o suporte. Mas também, uma coisa que me deixava triste era só 25% de meninas. Porque é a mesma coisa que falar, poxa, eu só tenho 25% de seguidores, mulheres, que consomem meu conteúdo. Então, poucas meninas têm acesso. É uma preocupação sua, né? Em comparação aos meninos, as meninas estão menos interessadas, digamos assim, sabe? E isso, eu ficava na minha cabeça, poxa, como que eu posso aumentar essa estatística? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso trazer esse conteúdo de engenharia e ciência de uma forma mais atrativa para as meninas? Porque, às vezes, as meninas nem sabem que elas gostam. Verdade. Então, tem que ter alguém para mostrar para elas que, poxa, elas podem gostar, sabe? Elas podem gostar de ciência, podem gostar de engenharia. Então, assim, ultimamente eu tô mudando um pouco mais meu conteúdo para falar diretamente com as meninas, para trazer essa proposta mais direta, né? Para elas se verem ali que estão sendo escutadas, que estão falando diretamente com elas. Verdade. Eu acho que uma imagem feminina dizendo que é possível e que você conseguiu chegar lá... inspira outras mulheres, mulheres, a gente fala meninas, que nós somos meninas, mas inspiram meninas, mulheres a seguirem, né? Eu, por exemplo, tinha muito medo, né? Amava a área de tecnologia, amava todo o STEM, né? Ciência, tecnologia, matemática, porém eu falei, cara, não sei se essa área eu vou conseguir, porque eu tinha esse viés mais comunicativo, e foi na pandemia que eu comecei a minha faculdade e me formei em tecnologia da informação. Por quê? Eu precisava me reinventar. E eu queria uma reinvenção que me desse autonomia financeira. Eu queria uma reinvenção que me desse... Eu sou mãe de 2 filhos. Tô carinha de nova, mas eu tenho 2 filhos. Que me desse tempo de qualidade também com a família. Por mais que a gente trabalhe muito, mas que me desse tempo. E que me desse uma profissão estendida, né? Que não fosse uma profissão que daqui a um tempo ela iria acabar,
né? Então, eu acho que você está no caminho certo. Você tem que realmente inspirar mulheres e meninas e dizer para elas, é possível, não é impossível, é possível. É difícil? É, como várias outras profissões, mas é possível. Acho que é isso que faz com que as pessoas vão atrás dos seus sonhos. Com certeza. Ai, que bom, Manu, que eu tô aqui com você, assim, você tá trazendo, assim, um review mesmo da minha vida na área de tecnologia e vendo você também novinha, né, nessa área e quebrando paradigmas, quebrando a inércia, né, compartilhando aqui com a gente. Eu queria falar também sobre esse seu lado empreendedor, né, porque você é a Emanuele Marafon, você é a Manu de casa, você é a Emanuele engenheira, e você também agora veio com um novo viés, que é a Emanuele empreendedora, né? Você criou o The Club. Me fala mais sobre isso. Então, eu criei uma loja nas redes sociais, né, uma loja online, chamado The Inércia Club, então o Clube da Inércia, digamos assim, o Clube do Quebrando Inércia. E basicamente lá eu decidi vender estampas de camisetas com temáticas, né, de engenharia, de ciência, e em especial focado em meninas. Porque o que acontece? Eu pensei numa dor que eu tinha quando eu estava no ensino médio, na faculdade, que eu ia para as lojas de departamento e eu não encontrava uma camiseta, exemplo, com foguete, com avião, escrito NASA, que não tinha tamanho feminino. Eu tinha que comprar P masculino e ficava gigante em mim. E era um saco, sabe? Porque eu queria usar roupas nerds e não tinha na seção feminina. Eu ficava muito chateada. Então, eu criei a minha marca, né? O The Inércia Club. E as estampas sou eu mesmo que faço. Que então, legal. eu desenho, eu faço design. Mas a mãe é? Artista plástica, né? Eu tenho uma veia artística aí, não é só cálculo. Tá explicado a veia artística. Eu falei, como assim uma engenheira desenhando? Então, assim, eu desenho mesmo, eu faço as estampas, tudo sai da minha cabeça, assim. E as meninas gostam bastante. É muito legal ver quando elas recebem uma camiseta, né? Me mandam foto, tiram foto na faculdade, nos eventos. Assim, é muito gratificante. Então, essa foi meio que a minha veia empreendedora. Eu ainda tenho muitos projetos aí pela frente, mas... Então, eu acho que isso veio para provar que, ok, você se apaixonou pela engenharia, você se tornou engenheira, mas não anula tudo que você tem, não anula a sua veia artística, não anula a sua veia empreendedora. Então, o mundo é muito pequeno para nós, né? Mulheres, principalmente, porque mulheres têm esse dom. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que a gente tem esse dom de permear por vários caminhos sem deixar a peteca cair em nenhum. Né? Então, você veio como engenheira, você estudante, empreendedora, comunicadora, inspiradora, né? Daqui a um tempo, sei lá, mãe. Então, assim, você está provando para as mulheres, para as meninas, que a gente não precisa anular nenhum lado. A gente consegue, sim, ir investindo em vários caminhos, sem anular nenhum, inclusive fazendo a junção, né? Porque na sua loja tem desenhos de... Aeronaves, que é a sua área de engenharia. Sim. E é isso, você pega um, agrega valor no outro, e essa é a sua marca pessoal. Muito legal. Muito Parabéns obrigada. mesmo. Tá, então vamos falar agora sobre conexões. Eu sou muito... Eu amo conexões. As conexões me trouxeram até aqui. Eu amo network. É clichê, mas é real. Um bom network, pessoas certas, no lugar certo. Eu acho que elas te ajudam a subir o degrau. Então, eu quero que você me fale sobre suas conexões, quem você se inspirou para chegar até aqui, em todas as áreas, quais as conexões que conseguiram ir te mostrando, para qual lado você ia, né, os professores, para você chegar até aqui. Então, uma as minhas duas grandes inspirações a minha mãe, porque ela é muito guerreira, assim, uma mulher, né? Uma mulher muito guerreira. Eu admiro muito ela pelo que ela fez por mim, pelo meu irmão e tudo que ela faz hoje, batalhando todos os dias para viver de artes em Brasília, que não é fácil. E outra pessoa que eu me inspiro muito é um cientista chamado Carl Sagan,
Carl que Sagan. foi um dos maiores divulgadores científicos do mundo, assim. Ele tinha um programa chamado Cosmos, que foi muito popular nos anos 90. E ele foi, assim, um dos grandes divulgadores de ciência nos Estados Unidos e para o resto do mundo. Então, uma pessoa que eu também admiro bastante. E essa questão de conexões, né? Realmente é muito importante. Eu acho que sem as conexões a gente não consegue avançar tanto, porque, né, somos seres humanos que não vivem... Os seres humanos não vivem sozinhos, né? Não são seres solitários. Então, para mim, o que foi um grande diferencial foram as redes sociais. As redes sociais tiveram o poder de maximizar o meu alcance absurdamente. Então, no setor da aviação, muita gente conhece meu canal. E isso foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que me inspiram e que já me deram conselhos muito bons. Então, redes sociais foram muito boas para isso, mas, em especial... os professores. Foram suas inspirações, eu Sim. acredito. Os professores, assim, principalmente professores mulheres, né? Eu tive uma professora de física no ensino médio. Você lembra do nome dela? Eu acho que era Eliette. Sempre os professores, gente. Sempre os professores. Gente... Professores de ensino médio, de ensino fundamental... Sempre eles. Eu acho que eles têm que ser valorizados. Com certeza. Assim, quando você... Pode perguntar para qualquer pessoa. Sempre teve um professor que marcou a vida dessa pessoa. E assim, cara, eu admirava muito ela. Porque ela, na época, tinha uns 60 anos. E era professora de física. E assim, encontrar uma mulher com... Sabe, com a idade dela, sendo professora... Imagina com o que ela teve que passar. Ela era a única mulher no curso de física quando ela se formou. O mestrado, tudo. Ela era a única mulher. Então, assim, ela trazia uma figura de força pra mim muito representativa, sabe? Então, pra mim, ela marcou muito, sabe? Muito, muito, que legal. muito. Professora e mulher, viu? Anotem aí. Olhando para frente agora. Uhum. O que você sonha ver acontecer nos próximos anos no campo da ciência, da inovação, da engenharia? O que mais você deseja que aconteça nesse campo? Uhum. Bom, essa é uma pergunta difícil. As perguntas difíceis vêm. Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque assim, a gente tem evoluções em vários campos, né? Na aviação, por exemplo, que é onde eu trabalho mais, hoje em dia a gente vai ter uma tendência a mais sustentabilidade. Então, utilização de outras alternativas sem ser combustíveis fósseis para gerar energia para o avião operar. Mas, no âmbito, assim, geral de engenharia, o que eu espero é que tenham mais meninas engenheiras. E que o mercado seja 50% homens, 50% mulheres. O que eu mais sonho, assim, porque é tão gostoso você poder falar de ciência com as suas amigas. É muito legal, sabe? E dentro da indústria eu tive a oportunidade de conhecer engenheiras maravilhosas, sabe? Que são, assim, super capacitadas, super gente boa. E eu espero que tenham mais meninas, sabe? Porque trazer essa diversidade dentro do ambiente da engenharia faz com que surjam mais ideias e, consequentemente, tenha inovação, né? Então, isso é muito importante. Eu vou te sair aqui do script e vou te fazer uma pergunta. E você vai me responder, assim, em uma frase, rapidamente. A pergunta da minha mãe. Gente, ela fez a primeira viagem dela de avião aos 53 anos. Eu tive o prazer de dar isso a ela, essa semana atrás, inclusive. Levei ela ao Rio de Janeiro. E quando o avião estava subindo, ela... Mayra, mas como é que algo tão pesado assim consegue subir? Responde aí pra gente, Manu, como é que o avião consegue subir? Então, gente, essa explicação é muito legal. Porque o que acontece, né? O avião tem um bichão de metal, é super pesado, tem vários sistemas ali envolvidos, mas ele consegue, digamos que, flutuar no ar. Por que isso acontece? Tem um fenômeno que a gente chama de aerodinâmica, que é a sustentação. Basicamente, a asa do avião, ela não é um quadrado, ela não é uma placa. Na realidade, ela tem um formato específico que a gente chama de aerofólio, que é como se fosse mais curvadinho em cima e um pouquinho mais plano embaixo. Então, é tipo assim, sabe? E, basicamente, quando a gente acelera o avião,
a gente faz o ar passar nessa parte de cima da asa e na parte de baixo. E esse formato diferente em cima faz o ar acelerar mais na parte de cima do que na parte de baixo. Como o ar acelera mais, a pressão é menor. E embaixo a pressão é um pouquinho maior. Esse a gente chama de... É um efeito explicado pela equação de Bernoulli. Mas não vou botar números aqui. Vamos falar... Né, pra minha mãe entender. 53 anos, né? Então, assim, como a gente tem essas diferenças de velocidade, diferença de pressão, a gente acaba surgindo uma força que puxa o avião para cima. Então... Que a gente chama de sustentação. Então, basicamente... O avião consegue flutuar, porque ele tem essas asas grandonas, que tem esse formato específico. E o jeito que o ar passa nessa asa vai gerar a sustentação. Então, é basicamente isso. Então tá aí, mãe, a sua explicação. Como é que o avião consegue subir? Pesado daquele jeito, né? Então, e você tem algum projeto futuro que você ainda não tirou? Tá lá nos seus resumos que você guardava lá na sua gavetinha? Ainda tem um aí que você ainda quer realmente colocar, né, pra acontecer, algum sonho, algum projeto? Conta pra gente, faz aí o spoiler. Então, quem gente, sabe? sonhos eu tenho vários, né? Você tá no lugar certo, as Até ir pro sonhadoras. espaço eu quero. Mas assim, o projeto principal que hoje eu tô investindo mais é o meu canal no YouTube. Então, eu tô dando foco, assim, 100% pro meu canal. Pra principalmente trazer mais meninas e produzir conteúdo sobre ciência. Falar todos esses conhecimentos, todas as coisas legais que eu aprendi, eu quero compartilhar com as outras pessoas. E para isso, eu vou usar meu canal para maximizar, né, esse alcance aí de divulgação científica. Então, se inscreva no canal Quebrando Inércia no YouTube. Mas você deseja ficar só mais nesse âmbito de comunicação, de tudo que você sabe, de tudo que você aprendeu? Ou você vai sempre ficar ali na execução, na operação da engenharia e também nessa área de comunicação? O que você deseja? Então, hoje em dia eu trabalho como engenheira, né? E tenho o meu canal no Quebrando Inércia. Eu tô passando agora um tempo mais dedicando ao canal. Então, mais pra frente, o meu desejo, né? É fazer um mestrado, é fazer um doutorado. Ir pra área acadêmica de ensino, porque eu gosto muito de ensinar, deu pra perceber, né? Pelo meu perfil. Você tem cara de professora. Pois é. Então, assim, gosto muito de ensinar. E pra isso eu quero, né? Fazer o mestrado, doutorado, para futuramente lecionar. Ai, que bom. Manu, eu queria muito que você falasse mais, acho que ficar horas aqui com você. Você é muito linda, você é muito simpática, você é muito inspiradora, né? Você trouxe uma história real que inspira, que pode demonstrar para as meninas, mulheres, adolescentes, que é possível, sim, mulheres atuarem em áreas difíceis, que não são fáceis, né? E segurar aí os pratinhos para nada cair. E eu queria que você falasse mais sobre a sua marca, sobre o seu conteúdo em relação como a gente encontra, quais os arrobas. Queria que você falasse aqui pra gente qual o caminho que a gente segue para não perder nada que você compartilhar com a gente dessa área de engenharia. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada. Eu adorei o convite aqui, foi muito divertido conversar contigo, né? Contar um pouquinho da minha história. E, bom, gente, os arrobas, né, principais. Quebrando a Inércia, tudo junto, no Instagram e no TikTok. No YouTube, pode pesquisar, canal Quebrando a Inércia, que vai aparecer o meu canal, é meio roxinho. Então, esses são os meios principais que vocês podem me encontrar. Que legal. Então, eu quero que você me diga, essa pergunta aqui vai ser, esse é o nosso primeiro episódio, né? Você já percebeu? Você está inaugurando o nosso Viva Mulher. E eu quero que você me diga quem são as 3 mulheres que te inspiram. Eu quero, assim, os nomes masters. Master. Beleza. A primeira é minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Jaqueline Marafon. Perfeito. A segunda é a Katherine Johnson, que foi uma matemática da NASA. Calculou a trajetória, né, das missões Apollo. Então, uma mulher muito inspiradora. E o filme
Estrelas Além do Tempo, conta a história. Muito legal, recomendo assistir. E a outra... Eu tô pensando aqui, porque são tantas. Vamos lá, a gente espera. A outra, eu diria que é essa minha professora de física. Perfeito. Que me inspirou. Eu lembro que foi muito marcante pra mim, porque eu só tinha 15 anos, sabe? Perfeito. E ela me mostrou que, poxa, era possível estar nessa posição, sabe? Perfeito. E agora, eu gosto muito, quando eu vejo podcast, os cortes no Instagram, eu amo quando as pessoas indicam livros. Eu adoro. Porque eu realmente anoto os livros e vou procurar para ler. E eu queria que você indicasse, na sua área mesmo da engenharia, se tem assim, algum livro que você fala, começa por aqui, sabe? Você, olha, não sei nada de engenharia, tô só curiosa. E aí eu quero que você indique esse livro para as meninas já anotarem, né? E irem buscar esse livro para ver se inspiram elas, para ver se realmente é a área que elas gostariam de atuar. Nos conta aí. Bom, tem um livro, mas os livros que eu conheço, eles não são, digamos que, de engenharia em si. Porque esses livros mais lúdicos, né, mais porta de entrada, introdutórios, eles não têm muito de engenharia. Tá aí uma ideia ótima de negócio. Mas, enfim. O livro que eu gostaria de indicar é George e o Segredo do Universo, que é do Stephen Hawking. Ele fez um livro falando sobre astrofísica para crianças. Ai, que legal. E é muito legal, até para adulto ler. Qual idade você acha que você recomenda assim? Acho que de idade já lê, já vai conseguir entender alguma coisa ali. 7, 8 anos. Sério? Vou comprar para meus filhos. É muito maravilhoso. É muito legal. E ele tem várias ilustrações. É grossinho, assim, sabe? Mas eu acredito que tem que botar livro para as crianças lerem mesmo. Não, sim. Livros inspiram a gente, sim. Né? E até para adulto. É muito legal. Eu li na época da faculdade, assim. Foi muito divertido de ler. Então, perfeito. Gente, anota aí o livro. Repete aí para esse povo não esquecer. George e os Segredos do Universo. E é do Stephen Hawking. Ah, perfeito. Manu, obrigada por essa conversa, esse bate-papo maravilhoso. Eu acho que vai ter outros com você pra gente aprofundar nos temas de engenharia, né? Acho que a galera começar a pedir, a gente vai pedindo. Lá no Instagram você fala, fala sobre tal coisa, né? E a gente vai conversar muito mais, vamos aprofundar nesses assuntos. Esse podcast... Ele veio mesmo para trazer histórias reais, histórias inspiradoras, principalmente para mulheres, mas não só para mulheres, todos aqueles que assistirem, que terem a oportunidade de nos acompanhar, né? E eu queria agradecer a você, agradecer as mulheres que vão estar compartilhando o nosso projeto, esse podcast, e agradecer a equipe, né, que está ali atrás dos computadores, que fez com que tudo isso acontecesse, né? E vamos lá para o nosso próximo episódio. Esse foi o primeiro e vai vir aí o próximo episódio com mais histórias verdadeiras, mais histórias inspiradoras.